E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala de um anime que estreou nessa temporada, na temporada de inverno de 2022. E é já o primeiro anime que eu dropei de todos, que eu não vou nem assistir o segundo episódio. Hoje a gente vai falar de Futsal Boys. Futsal Boys é um projeto maior do que o anime, ele é um projeto multimídia envolvendo, além do anime, um aplicativo, né, um jogo para smartphone ou com personagens e no enredo de futsal, né, o futebol de salão, ou pelo menos é o que a gente entende por futsal. Depois eu explico sobre isso. Ele também envolve nesse projeto partidas reais com o elenco do projeto, né, com o elenco dos jogos, né, elenco eu entendo as pessoas que irão dublar os personagens. Supostamente existirão jogos entre eles que irão decidir o rumo da história, do enredo, as partidas, né? O resultado das partidas vai decidir o rumo da história. Acredito que no anime, o resultado dessas partidas do elenco deve definir como o anime irá caminhar e quem irá ganhar algumas partidas em questão. O anime vai contar a história do Haru, que é um jovem do ensino médio que ele um dia acaba assistindo a uma partida de futebol no Japão, onde está acontecendo a Copa do Mundo Sub-18, e ele fica deslumbrado com o que ele vê. A gente está falando de uma época, 10 anos depois do futebol, ele já estar muito consolidado na sociedade, ser algo muito popular, e o Haru não era alguém que tinha grande interesse no futebol até ele ver essa partida. Na real, eles chamam de futsal, e isso que causa uma certa confusão para quem entende do negócio. Tipo, até onde eu sei, futebol ele é uma modalidade que envolve mais jogadores num campo maior, normalmente a céu aberto. Já o futsal ele é em quadra fechada, em um espaço muito menor, numa quadra muito menor e com uma mecânica um pouco mais rápida, com uma dinâmica mais rápida, né? Então é meio confuso essas definições que eles têm aqui ao longo do anime, mas tudo bem, a gente consegue entender, consegue pegar a proposta do anime mesmo assim. O Haru vai ficar deslumbrado ao assistir o Tennoji jogando, que faz algo mirabolante com a bola e aquilo deixa ele deslumbrado no mesmo momento e faz ele se interessar pelo futsal, algo para qual ele nunca deu valor. E daí a gente tem um enredo super clichê de um anime de esportes, nada daqui pra frente é inovador ou realmente muito interessante. Ele vai esbarrar com o Sasaki, um futuro colega na escola dele e também do clube de futsal da escola, onde eles vão ter uma primeira partida por causa de um evento bobo que acaba acontecendo em volta deles. Eles querem ajudar umas crianças e o Sasaki se mostra um grande jogador, muito talentoso, e o Haru, óbvio, sem muitas habilidades, né? Ele é um jogador iniciante. Então a gente tem como núcleo principal o jogador novato, empolgado e sempre muito confiante, né? Que acaba sempre se deixando levar pela empolgação. Em contrapartida, a gente tem o Sasaki, que é um jogador muito experiente, talentoso, porém ele é arrogante e leva aquilo tudo de maneira muito séria. Já nesse primeiro episódio, eles vão encontrar com o resto do clube de futsal da escola, vão esbarrar com os outros personagens e logo a gente é entregue a uma massa de personagens com quais a gente não sabe nada, dos quais a gente não conhece nada e simplesmente são entregues pra gente de repente no enredo, e eles vão se ver disputando uma partida entre aspas perigosa, porque eles acabam enfrentando alguns delinquentes da região que jogam baixo. Então basicamente isso define o primeiro episódio, nesse roteiro mal construído até, onde nada é entregue realmente pra gente. A única coisa que o anime tenta fazer nesse primeiro episódio é entregar pra vocês todos os personagens que vão fazer parte daquele time, mas ele não faz tu te apegar a nenhum deles. Não tem nenhuma proposta sobre eles, a gente não sabe o que eles gostam, o que eles não gostam, os seus medos, inseguranças, não sabe literalmente nada sobre nenhum deles. Então eles acabam sendo completamente apáticos, falta total
um carisma pra te envolver nesse primeiro episódio, pra te interessar pelos personagens. Tudo que a gente tem sobre eles é o clichê que cada um define dentro da história, mas não é o bastante pra realmente me prender a isso. Então, como eu falei, né, o roteiro desse primeiro episódio, ele usa vários clichês de animes de esporte, de propostas iniciais, e tudo que ele faz é te entregar muitos personagens ao mesmo tempo, sem apresentar muita coisa sobre eles ou sobre a proposta de desenvolvimento da história. Isso aqui já pode afastar muitas pessoas, né? Os personagens, eles são um misto de vários clichês, de características específicas que a gente vê em animes de esportes. Eu não acho que isso seja um problema, né? Se os clichês existem é porque a gente gosta deles, mas como eu falei, porque a gente não tem uma apresentação melhor deles, os personagens são super apáticos e tu não te apega a nada neles. Nem esse clichê que tu gosta é realmente interessante. O próprio personagem que vem com a proposta de vilão da história, ele é talvez a coisa mais interessante, porque ele não se entrega muito dele logo nesse primeiro episódio, mas isso não torna ele um personagem sem carisma, porque ele é pra ser um personagem mais misterioso, ele não faz parte do time principal, então tu entende que tu deve conhecer e entender mais sobre ele dali pra frente. Então Ten Node é a princípio a coisa mais interessante que teve nesse episódio todo. Visualmente ele é bonito, porque ele é rico e colorido nas suas informações, tem muitas cores, muitos elementos, às vezes a coisa fica um pouco bagunçada e em diversos momentos o traço parece relaxado. A animação é fluida na maior parte das vezes, principalmente durante as cenas de jogo, mas eles ainda abusam de quadros estáticos e alguns traçados meio relaxados que ficam meio feios. Tem algumas relações ao longo de movimento e cena que ficam meio estranhas. Por exemplo, tipo, o personagem correndo no campo com a bola e correndo super ereto. Tipo, mano, não. Ninguém corre assim quando tá jogando futebol, o que é muito estranho. Então, apesar de ser fluida, ela não é uma animação bonita ou atraente em aspecto nenhum. Os personagens, né, visualmente são interessantes porque são bem distintos, eles casam bem com a proposta inicial que a gente tem pra cada clichê, mas o Ten Node continua sendo, de longe, o mais interessante mais uma vez. O anime abusa de cores e ele coloca os personagens, né, a proposta do anime naquele clássico de azul contra vermelho, é a proposta que a gente entende em diversos momentos ao longo do anime, tá? A gente tem isso nos dois protagonistas que tem essa personalidade que entra em conflito direto, a gente tem alguns aspectos, momentos de cena onde a gente vê essas duas cores meio que refletindo esse conflito, até nos olhos do Ten Node a gente vê um pouco disso, então isso é muito claro ao longo do anime, né, como vem com essa proposta direta de conflito. A trilha sonora é tão apática quanto o roteiro pra mim, a abertura ela é legal porque vai apresentando vários personagens pra gente, tem alguns movimentos divertidos, é animada, mas é uma das coisas mais interessantes. Como eu disse, eu acho que esse anime, ele vem pra algumas pessoas específicas, quem adora anime de esportes, quem quer shippar alguns personagens sem grande preocupação nesse desenvolvimento, que eu acho que não vai muito longe, então ele é muito específico assim, mas ele é um clichêzão de esportes, com personagens clichês, com elementos clichês, um desenvolvimento clichê, tudo nele é muito clichê. Não é que seja um problema, mas é que esse primeiro episódio entrega algo apático demais pra algo clichê. Então, tipo, quando tu busca algo que tu tá acostumado a ver, tu quer que ela seja interessante, melhor em algum aspecto, e Futsal Boys não consegue trazer isso de mim. E olha que eu adoro anime de esporte, tá? E eu adoro assistir anime só pra poder shippar os personagens. Não seria a primeira vez que eu faria isso, e olha que eu já assisti coisa ruim, mas não conseguiu me prender não. Talvez porque eu esteja com um tempo um pouco reduzido pra dedicar a isso e eu preciso selecionar coisa um pouco melhor. Futsal Boys está sendo transmitido simultaneamente aqui no Brasil pela Funimation, e se você gosta dessa proposta de anime de esportes, cheio de personagens com características próprias, e você tá interessado nisso, é um bom anime pra você, mas saiba que esse primeiro episódio, ele é difícil de passar, tá? Ele é difícil de lidar porque ele não é um bom episódio, mas vai lá assistir, depois me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque ajuda bastante o canal. Se não, por aqui, se inscreve, ativa as notificações e me segue nas redes sociais. Eu sou Robogutuno no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.